E cá estamos para mais um episódio do nosso querido Pode Z, o podcast da Z Magazine. Meu nome é Raíssa Zogby, ao meu lado, Cris Gracioli. Oi, Rá. Oi, Tudo bem? Cris, hoje o papo tá uma delícia. Hoje o papo rende, hein? Vai prometer, gente. Tenho certeza que vocês ainda não imaginam qual é o tema, mas logo vão saber. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Pode Z Magazine. E quem quiser também dá para acompanhar pelo Spotify como Pode Z Magazine. E eu vou apresentar agora a nossa convidada de hoje, uma mulher potente na área dos negócios e também da moda. E vou até ler aqui o currículo dela para não perder nenhum detalhe. A Mari Mendes é do Shopping Parque das Bandeiras. Ela é engenheira civil de formação, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem MBA executivo pela FGV e mestrado em Direção Comercial e Marketing pela IMF Business School em Portugal. São 17 anos no varejo, sendo que na Ancar, uma das maiores administradoras de shopping do Brasil, está há 4 anos. Mari, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Nossa, o prazer é todo meu. Estou super feliz e lisonjeada pelo convite. E eu acho que o dia vai ser bem bacana aqui. Tem muita conversa pela frente, né? Muito bate-papo aqui. E Mari, você é superintendente do shopping do Parque das Bandeiras, é isso? Exato. Eu acho que é o mais legal da gente até falar sobre isso. Até o ano passado eu era a única superintendente em Campinas mulher. Olha né? isso. Olha! E esse ano a gente tem mais uma, né? Mas eu acho bem bacana a gente reforçar isso, até pela nossa força também, né? Eu acho super e importante. acho que a gente, muitas vezes, quando a gente sai da postura de reclamar e vai pro fazer, a gente encontra o nosso espaço, não é? Eu acho que você é uma prova disso. Assim, a vida não é fácil não, Nem né? um A gente pouco. conseguir conciliar mulher, mãe, profissional, não é fácil, mas ela é muito prazerosa, assim. Eu acho que quando a gente tem os resultados, vendo não só em casa, com os filhos super felizes e crescendo, assim, com muita saúde e uma educação super bacana. E profissionalmente, quando a gente vê também o resultado que o shopping vai alcançando, né? De acordo com os nossos objetivos. E pessoalmente também, estando tudo super bem. Então, eu acho que esses três caminhos dão muito certo. Mas é desafiador, assim, todos têm que ser muito parceiros. Eu imagino que você tem uma equipe muito bacana no shopping, uma empresa que tem um olhar diferenciado, a família também te apoia. E a tua visão feminina sobre você mesma, né? São todas conquistas que você vai buscar equilibrar, você se propõe esse desafio, mas sem que precise perder nada, né? Eu faço questão, Cris, de estar muito presente em tudo. Às vezes eu penso como que o dia tem tantas horas, assim, de fato. Mas vou dar alguns exemplos. Se tiver reunião de pais, eu faço questão de eu estar. Meu marido trabalha de home office, então a gente tem essa facilidade até de mobilidade. Ótimo. E por isso a gente veio até quando eu tive esse convite de vir, né? Eu trabalhava no Rio de Janeiro, na Ancar. E aí eu tive o convite de vir aqui para Campinas para assumir a superintendência do Shopping Parque das Bandeiras. E na hora eles aceitaram, né? Não só meu marido, como meus filhos. E que eu acho que tem que ter essa troca e tem que ter esse apoio, porque na minha cabeça, ou todo mundo vai junto, ou não existe essa possibilidade, né? E eu faço questão de estar muito presente em tudo. Então, assim, vai ter uma reunião, eu quero estar presente. E aí eu tento marcar nos horários mais adversos possíveis. Pode ser às 8 horas da manhã, pode ser às 18, enfim. Mas é um jeito que se encontra É um jeito, pra exato, poder de eu perto. conseguir estar presente. Isso. E você falou até um pouco sobre a Ancar. A Ancar é uma empresa, assim, incrível. É uma empresa em que ela está muito à frente. Ela, na verdade, é uma empresa que tem 50 anos de shopping, né? Então, uma das primeiras administradoras de shopping center. A gente comemorou 50 anos no ano passado. Fantástico. Está sempre muito à frente de tudo quando a gente fala voltado ao mundo de shopping center, né? De administração de shopping center. E ela também tem muito essa cabeça da diversidade, não só do sexo feminino, mas a diversidade em todas as instâncias. Então, assim, eu acho muito... Na idade, inclusive, né? Na idade, inclusive. Então, isso que a gente tem no dia a dia com os funcionários, a gente também prega muito para os nossos clientes, né? Que é super importante todos estarem sempre se sentindo acolhidos e bem-vindos nos nossos shoppings. E isso é uma realidade, porque o shopping, ele procura compreender as necessidades do lugar, do espaço que ele está. Aliás, uma coisa que eu acho que vale a pena, hoje o Shopping Parque das Bandeiras, ele alcança quanto de público? O teu entorno ali é muito grande? Exatamente. A gente tem 2 bairros muito próximos, né? Que é o bairro de Campo Grande e o Ouro Verde.
quando a gente soma ali aqueles dois bairros, a gente está falando de mais ou menos mais 700 mil pessoas, né? Muita gente. E quando a gente fala de Campinas, são mais ou menos 1.200.000, né, mil pessoas. Então, é um percentual muito grande e muito expressivo e muito importante, né, da cidade de Campinas. Sem dúvida. E que o shopping, a gente fala... Quando a gente constrói um shopping numa localização, tudo isso é pensado. Qual é o impacto que a gente vai causar, né, no dia a dia das pessoas, no dia a dia daquelas famílias, não só com geração de empregos, mas também com um local em que as pessoas possam resolver tudo, né? Não só como compras, mas também um local onde ele vai se divertir, onde ele se sinta à vontade e se sinta parte daquele ambiente. Então, o shopping, a gente sempre pensa em todos esses detalhes para os clientes se sentirem o mais acolhidos e mais, assim, parte dele possível, né? Isso é uma característica muito nossa da Ancar, em que a gente escuta muitos clientes. Sempre escutou, a gente sempre fez muita pesquisa e agora cada vez mais. Quando a gente vai colocar lojas para dentro do shopping, não são as lojas que nós achamos ou que nós entendemos que façam sentido, e sim o que os nossos clientes querem. Olha quanta o que coisa eles buscam. importante, né? A gente sempre comenta do novo consumidor, esse que chegou depois da pandemia. Eu acho que todos nós temos os desafios de encontrar com essas pessoas de novo. E você dizer que as pesquisas são a base de tudo isso é fantástico, porque elas são realmente fundamentais para você entender o que as pessoas querem encontrar ali no shopping. Exato. E, assim, o aprendizado assim, que a pandemia trouxe é que, na verdade, tem vários aprendizados, né? Um deles é que as pessoas realmente sentiam falta do contato, do convívio, do estar com os outros, independente de consumo. E aí, muito em função disso, em 2021, a gente lançou o primeiro produto do shopping, como a gente chama, que é o Quintal do Ban, que é um local super instagramável, colorido, em que a gente tem restaurantes, assim, alguns da cidade, outras marcas nacionais, que eram também pedidas pelo público, sempre. E esse é feito muito... pro encontro mesmo, né? E pro encontro, para você... tem um pet park, então... É um shopping pet friendly, obviamente, até porque 61% dos nossos clientes são pet friendly, né? Isso informado por eles, obviamente. Então, a gente tem esse espaço em que eles levam lá os cães ou gatos, ou, enfim, os pets, né? Para se divertirem, tem esse parquinho para isso. Tem o parque infantil e tem todo esse ambiente em que a gente... É como se a gente estivesse na rua, ou melhor, como se a gente estivesse no quintal de casa, mas dentro de um ambiente Isso, quintal. super bacana. E o nome, inclusive, Quintal, também foi o nome escolhido pelos clientes. Legal. Então, na época, a gente fez realmente também um concurso, né? Enfim, Ou seja, o Instagram. consumidor, ele é realmente levado a sério. Exatamente. Ele é ouvido. E o que é legal, porque você fala disso, tudo bem, a pandemia eu acho que acelerou muita coisa, mas ele vem muito com esse conceito desde sempre. Aqui, quantos anos são de shopping, Mari? A gente, o ano passado, fez 10 anos, né? O shopping faz aniversário dia 9 de novembro. E aí, o ano passado, depois dessa experiência bacana com o Quintal, em que, inclusive, a gente ganhou o Prêmio Abrace no ano passado, com relação a esse projeto, a gente deu um novo presente para os nossos clientes, né? Um presente de 10 anos, que foi o que a gente chamou de Quintalzinho do Ban. Que nada mais era do que a extensão do quintal, um local em que a gente, de mais ou menos 1.700 metros quadrados, que tem 14 brinquedos gratuitos, em que, enfim, e também super colorido, instagramável, com um piso adequado em caso de queda, né, do cliente que tem um certo amortecimento. Eu acho que a gente tem que pensar também num ambiente também seguro para os clientes. Né? E super família. Então, super assim, família. Os clientes vão lá, passam um dia no shopping. Então, assim, eu acho que realmente esse é o nosso objetivo, que eles realmente se sintam muito em casa. E aí, o ano passado, a gente queria fazer algo diferencial, né, pelos 10 anos do shopping. Então, a gente fez 10 horas de festa, para ficar, assim, bem marcante, com atividades o dia todo. E o presente principal foi esse parque infantil gratuito com esses novos brinquedos. Com esses novos brinquedos. E gratuito, isso é mais incrível, né? Exato. Porque hoje em dia as pessoas procuram, mas tudo a gente tem que gastar tanto para fazer. Você sai com a sua família, imagina o custo de tudo isso. Então, quer dizer, ter esse lugar que você vai com segurança, você vai com seus filhos, pode até levar o seu bichinho de estimação. E tem lojas incríveis, né? Exato. Esse gente mix pensa, aí é outra coisa a gente pensa o seguinte, Cris. O nosso shopping é um shopping que a gente quer todo tipo de público. Eu tenho operação, e sim. Você tem, né? Eu tenho, sim, operação, por exemplo, de entretenimento, em que é paga, né? Claro. Enfim, se os pais quiserem alguma coisa específica. Mas eu também tenho para quem, de repente, não pode, né? Pagar e prefere levar
prefere gastar com outras coisas, com alimentação, ou que, de repente, com outras Exato. necessidades. Então, a gente quer realmente atingir todo esse tipo de E é mais público. um espaço até para se distrair mesmo, porque às vezes você precisa fazer alguma coisa no shopping e tu não tem nada pro teu filho. Então, às vezes você fala, não, mas a gente vai passar naquele lugar ali, olha, você vai se divertir também. Exato. Nem Então, que seja meio para ele que se se divertir, equilibra, tomar né? um sorvete. Isso. E tá tudo bem. Então, Enquanto assim... você vai fazer as suas coisas também, né? Exatamente. E tá tudo bem. Então, assim... E com relação até às lojas que você falou, a gente, no ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente está trazendo, né, de novo, marcas aí que os clientes estão pedindo. A gente teve 22 contratos assinados, né? E a gente inaugurou, na verdade, desculpa, a gente inaugurou 22 novas lojas no ano passado. A gente teve 45 contratos assinados. Uau! O que quer dizer isso? São números, assim, alguns são renovações, outros são mudança mesmo de proprietário ou de sócios. Mas a gente traz muita novidade. Esse ano, para você ter uma ideia, a gente já assinou 24, já tivemos 10 inaugurações. Não, a é gente fantástico. tá no meio do ano. Não, é fantástico. A gente, É. quando a gente vai, a gente percebe que o shopping, ele é muito... Ele tá sempre Vivo, com novidade, né? vivo. Ele é. Sim, acontecem muitas coisas lá dentro. Realmente, você tem a faculdade ali do lado. Exato. A gente tem a PUC ali que... Exato, movimenta muita coisa ali, né? E no horário do almoço é bacana, porque aí os estudantes vão lá, né? Consomem também. E depois à noite tem happy hour. Então é um ambiente também que esses estudantes também convivem com a gente. O que é legal é que assim, é um ambiente seguro. Você tá dentro de um shopping, mas ao mesmo tempo você tem aquela sensação que você também... Como tem muito ambiente externo, instagramável, como se você também estivesse num ambiente aberto e tá mesmo, Você né? não precisa ficar fechado, né? Isso. E isso a gente percebeu muito também na pós-pandemia, que era uma um necessidade, desejo. né? Uma necessidade das pessoas estarem num ambiente seguro, aberto, mas como fazer isso dentro de um shopping? Exatamente. E a gente conseguiu fazer foi uma baita modificação que a gente fez de projeto para conseguir conciliar tudo isso. E eu acho muito legal que vocês trazem esse mix, acho que muito alinhado já com esse novo consumidor, né? Eu tive lá recentemente, vi que tem uma feira de livros acontecendo lá. Então, conta um pouco desse novo consumidor, o que eles pedem para vocês, porque vocês, de fato, escutam, né, aquilo que eles querem. O que hoje está no radar? Já tem algum spoiler que você possa dar pra gente? Na verdade, o consumidor pede muito isso. Eventos, né? Assim, entretenimento, eventos. Então, por exemplo, esse final de semana a gente vai fazer a festa julina. A gente fez questão de fazer no mês de julho, para fazer ali fora daquelas festas todas que acontecem em julho. Né? Então, a gente está com um parque também. A gente está colocando... A gente sempre tem um calendário o ano todo de eventos externos, que é o que eles mais pedem. A gente realmente estava com a Feira do Livro. A Feira do Livro ficou lá durante 3 meses. E aí agora a gente já trocou por um outro evento. Então, um evento de games. Pela primeira vez a gente trouxe um evento de games para Campinas, para a cidade de Campinas. E é legal porque é um evento que até nostálgico, porque a gente não deixa de ser um evento também que o pai se diverte muito, porque tem aqueles jogos Atari da época. Nossa, da Tectoy. Exato. Então, assim, a gente até brinca assim, quem é que brinca mais? Se é o pai ou se é a criança, porque é um entretenimento, assim, que fica mesmo para a família. É um shopping muito voltado para a família. Então, a gente está sempre pensando em eventos que façam esse link e ter essa experiência do pai junto com o filho, da maneira que ele possa estar ali junto e brincando e usufruindo daquele espaço. Você vê, o shopping, ele ganha um conceito mais amplo, né? Sim. Porque a gente ia... Lá no começo, era um lugar para você fazer compras. Exato. Lojas, ponto. Chegam os restaurantes, cinema também. Uhum. E agora, assim, você vê, você está falando desse calendário, é Feira do Livro. E aliás, haja criatividade, haja oportunidade, haja ideia, porque também é um mercado muito competitivo. Aí eu não estou dizendo lá no chão do shopping, estou dizendo na parte administrativa. Porque vocês também elevam esse sarrafo aí. Como é que faz para continuar mantendo esse nível de surpresa? A gente está sempre em busca de novos operadores, de novos projetos. Todo ano, a Ancar vai para a NRF também para entender um pouco das tendências que estão acontecendo. Isso é muito legal que você fale, que eu sei que você foi esse ano e tem novidade para contar. Exato. Esse ano, a gente teve um grupo bacana de mais ou menos umas 20 e poucas pessoas da Ancar, né, que foram escolhidas para participarem da NRF, né, que é o maior evento do varejo mundial que acontece em Nova York. Então, a gente passou ali mais ou menos uns 10 dias. E além da gente estar imersivo na NRF em si, em que a gente... Depois eu vou passar aqui um pouco do que foram os principais takeaways aí que a gente saiu da NRF. A gente também passou por algumas experiências
como consumidor, assim. Então, entendendo o que tem de novidade. Então, é bacana a gente ver que tem marcas brasileiras já lá, levando a nossa marca, a nossa cara, mas com uma experiência também um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. Uma farm, por exemplo. Então, assim, a gente passa também alguns dias imersivos, conhecendo algumas operações, e entendendo um pouco do que é esse novo consumidor, né? Então, até um dos primeiros... desafiador, né? Um desses primeiros takeaways que a gente sai de lá a gente tem que entender um pouco essa mistura de gerações, né? Porque a gente tem ali o público 50 a mais, muito ativo, muito consumidor, mas a gente tem ali também a geração Z ali de 20 anos, que muda toda hora de cabeça, assim, de pensamento, de comportamento e do que eles acreditam também, né? Então, a gente falou muito sobre isso. E até no nosso grupo, tinham pessoas da geração Z que estavam passando um pouco dessa experiência, dessa visão, sabe? Por isso que é bom a mistura, né? Exato. Então, assim, foi incrível. Então, esse foi uma das coisas que a gente tem que estar sempre muito aberto a ouvir e entender que as coisas mudam muito rápido. E tem que estar muito atento. Isso foi uma das coisas. Um outro takeaway super importante é que, assim, a loja física não vai morrer, né? Que até com a pandemia, favor, né? a gente ficava muito assim, gente, o que vai acontecer dos shoppings, né? E pelo contrário, a loja física, ela tá mais fortalecida, tá mais forte do que nunca. Ela deixou de ser simplesmente um local em que as pessoas passam na vitrine, gostei daquela roupa, ou enfim, daquele tênis, entra e compra. Não é isso. Ela também se transforma, né? Ela se transformou num local onde as pessoas buscam experiência, um local de mídia, às vezes. Não necessariamente a venda vai acontecer ali naquele ponto físico. Isso. E aí, mais um link importante também. Por isso, o físico com o digital também tem que estar muito interligado. Todos os canais têm que... Isso daí eu acho que é um desafio para todos, mas eu acho que é aí que vem o grande diferencial. Exato. Porque existem coisas que mesmo que eu for adquirir no mundo digital, muitas vezes a gente precisa ter passado ali para ter visto, ou a gente saiu dali e não teve aquele tempo, e depois voltou e foi no digital, ou depois comprou no digital e foi buscar na loja. Exato. Ou até essa experiência que só o digital dá mesmo, né? De você começar num lugar e terminar no outro. Às vezes você vai lá experimentar, mas vai receber na sua casa. Exatamente. Enfim, né? Tem muitas possibilidades. Omnichannel na cabeça. Total. Não tem mais como escapar disso, né? Não tem. E aí, até depois eu vou fazer um link sobre até a própria Universidade Ankar, que mais à frente eu acho que vale a pena a gente falar também um pouquinho. Acho. Também o quanto que a gente quer ajudar a formar os nossos lojistas, né, os vendedores e tudo mais com relação a isso. Mas até pra gente concluir um pouco sobre a NRF. Um outro ponto importante é que a gente também não pode estar fora do que está acontecendo quando a gente fala de Web 3.0, dos avatares. Mas, assim, não é só isso também. A gente não pode imaginar que daqui a pouco, eu só vou querer fazer tudo... Só vou ter o meu avatar são os excessos. Foi muita novidade. Exato. Aí todo mundo vai para um lado só. Aí Isso. depois que você convive com aquilo, você vê que não é bem assim. É uma mescla. Exato. Né? Que aí o Tem que chegar no equilíbrio. equilíbrio, O né? equilíbrio que é o Exato. ponto. Porque a gente ganhou a oportunidade de comprar em vários canais que a gente não tinha. Uhum. Ótimo. Então vamos aproveitar isso. Eu acho que do lado do shopping, dos lojistas, esse desafio, ele tá evoluindo e deixando tudo melhor. Né? Eu acho que, por exemplo, você está contando tantas coisas que o shopping faz para que esse consumidor tenha conforto, tenha lazer com a família, encontre os produtos que ele precisa. Quer dizer, tá tudo ali dentro. Então, talvez ele é um retorno lá atrás de um DNA que tinha sido perdido, talvez por um consumo, sei lá, estranho ou desregrado. Não sei, talvez com essa pandemia que no primeiro momento assusta muito, Claro. a gente retorna a alguns outros pensamentos, né? E uma outra coisa bacana também é que as pessoas procuram muito as marcas que têm os mesmos valores que ela. Olha só. Isso é uma outra coisa também que a gente saiu com esse insight. Não adianta a marca, marca por marca, sabe? O que está por trás daquela marca? Como é que é fabricado aquele... Isso entrou no jogo forte. Isso entrou muito forte. E isso é uma coisa que veio para ficar, assim, super importante. E até você falou com relação ao consumo, que antes era consumo por consumo, e eu acho que o último ponto que eu deixo aqui é com relação ao resale. E não só... Antes o brechó era uma coisa vista com maus olhos, né? A gente sabe disso. A gente já passou por esse momento. Isso. E hoje as próprias marcas, elas fomentam o resale. Em que sentido? Você tem aquela roupa daquela marca. Por que não você levar aquela roupa de volta para aquela loja e você vai ter um desconto, mas para você consumir ali mesmo? Exato. Porque você já enjoou, aquela estampa não faz sentido, né? Assim, mais para você. E tudo bem. E aí dá um fim naquilo. Então, assim,
eu acho que a gente tem que estar com a cabeça muito aberta com os novos negócios que estão vindo. Às vezes você precisa de um vestido. Antigamente, vou alugar um vestido. Não era visto de uma maneira legal. E hoje em dia tudo bem. Você vai alugar um vestido de uma marca super bacana. Você vai alugar uma bolsa. Por quanto tempo você quer ficar com ela? Você quer ficar com ela um mês? Tudo bem, você fica um mês. Depois você quer comprar? Você também pode comprar. Então, quer trocar? Já enjoou? E você vai levar alguma coisa sua. Então, você vê quanta mudança de consumidor. Muita mudança de muito cultura rápido, também, né? Isso, muito rápido. Eu imagino a velocidade com que os comandos do shopping têm que se organizar até para dar esse apoio. E aí que você fala da faculdade também, né? Uhum. Eu fiquei muito impressionada, eu e a Raíssa, quando você estava explicando meio que por alto ainda, do apoio, do suporte que você, que o escritório proporciona, né? Exato. A gente tem a Universidade Ancar, que a gente chama, UAI, a Universidade Ancar, né? O IE da Barro. Voltada muito para os nossos lojistas. Qual é o fundamento, né? Assim, a gente percebia que as coisas iam mudando e talvez o lojista não tivesse aquela condição de dar uma formação individualizada ali para os vendedores ou para os gerentes. E por que não? Olha o tamanho da nossa empresa, né? A gente já tem uma universidade em que a gente dá formação para os nossos funcionários, né? A gente faz curso online todo o tempo. Por que não compartilhar? Por que não compartilhar? Se alguns fazem muito sentido para eles. Nessa época, eu acho que uma das grandes sacadas é o compartilhamento. Não é? Porque a gente está compartilhando Uber. Vamos compartilhar conhecimento? Exato. Porque quanto mais gente for para esse lugar, melhor, né? E aí, uma curiosidade. Então, e aí tem cursos assim, de todos os temas que vocês possam imaginar. Mas os mais acessados normalmente como aumentar minha venda, né? Assim, voltado para venda sempre. Atendimento também é um outro. Relacionamento e também, por exemplo, eu não fazia venda via WhatsApp. Vocês devem lembrar que antigamente a gente falava assim, vou naquela loja, o vendedor tá sempre no WhatsApp. Lá no passado, né? E isso não podia acontecer. Hoje em dia super tem que acontecer. Ele tava no WhatsApp dele, né? Porque hoje em dia super tem que acontecer. Hoje ele tá porque as vendas acontecem ali. E cada vez como personalizar para aquele cliente. Não adianta eu mandar uma mensagem. Por exemplo, nós três fomos na mesma loja e recebemos uma mensagem única e aí gostou do seu produto. Não é isso. Não é mais isso. Não. Mariana, e aí o que você achou daquela roupa assim, assim, assado? Ficou boa? E aquela outra que você gostou? Ela sabe quem é a Mariana, ela sabe o que a Mariana viu. Ela não vem perdida, não. Abrindo o catálogo novo. Estamos com todos os, sei lá, X% de liquidação. Exatamente. Que também teve esse período, né? Teve o período que também todo mundo abriu um monte de grupo, aí tudo que saía mandava no grupo, nossa... era uma linha de transmissão, como a gente fala, né? E você vê como não era personalizado, né? Não era nada personalizado, não era de acordo com o que você gostaria, não era nada assim com as suas características, enfim, com o seu perfil. Sabe uma coisa que eu percebo também? Hoje, o desafio de quem está ali à frente da loja, que é o vendedor, ele também tem que ter outra capacidade. Porque eu percebo assim, já é pedido para que ele tenha desenvoltura nas redes sociais. Porque ele vai, muitas vezes, começar o dia... já mostrando o que tem na loja. Exatamente. Não era uma... Aliás, era o contrário, como você falou. Você não queria a pessoa com o celular na mão. Exato. Agora, hoje em dia é super importante, porque o próprio vendedor... Ele precisa ter essa noção. Precisa ter essa noção. Inclusive, tem algumas marcas que têm uns vendedores que eles são blogueiros daquelas marcas. Assim, mas blogueiros mesmo. O faturamento dessas pessoas é praticamente uma loja, sabe? Imagino. De tanto que eles têm essa influência. Mas a parte da venda também mudou, gente. Quando você vai... a gente comenta algumas coisas com experiências, mas você tinha, há um tempo atrás, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou vender alguma coisa. Isso não existe, nem pensar. Você não vende mais nada com achando que essa atividade é algo que você pode improvisar. Não é vender por vender, Acabou. Gente. São muitos canais que você tem que se comunicar com o teu cliente e tá disponível para ele. Um público que tem muito mais conhecimento. Exato. Que na hora da informação o tempo inteiro. Com relação a valores, com relação à marca, com relação ao posicionamento daquela marca. Tudo isso importa muito. E cada vez importa mais. Isso é uma característica até que a geração Z falou. Se aquela marca faz uma coisa que a gente não concorda,
desculpa, vai todo mundo como eles chamam, vai cancelar aquela marca. E realmente Grave. aconteceu. É. Então, assim, é uma coisa super importante. Tem que tomar muito cuidado com esse dia a dia, né? Que vai forçar boas práticas. Exato. Porque a gente fala de sustentabilidade como se Uhum. fosse falar apenas do meio ambiente, mas também está incluído as pessoas, o jeito que elas trabalham, as Nossa. condições que elas exercem aquela Com atividade certeza. X. Com certeza. Então a coisa é muito grande mesmo, né? É. E aí, uma outra coisa que eu acho que é bacana também compartilhar com vocês é assim, como tudo mudou, né? A gente também teve que se reinventar, né? Não só nós, como todas Claro. as administradoras de shopping e tal. Todos nós erramos muito. A gente tem que ter esse pé no chão e dizer... Foi todo mundo meio que tentar de tudo quando a gente falava do digital, sem muito saber qual que seria esse caminho correto, né? não Porque era tem novo. não tem Era fórmula novo, ninguém pronta, sabia né? nada. E hoje eu posso dizer que a gente já está com um produto digital bem bacana, que a gente chama lá na Ancar, que é a Ancar 5.0, que ela atua em várias frentes, né? Então, assim, uma delas a gente tem uma inteligência artificial que chama Diana. O que é isso? Vamos supor, a gente percebia que a maioria dos nossos clientes que entravam em contato com o atendimento ao cliente, né? Queria saber um horário de cinema ou o horário do shopping, que às vezes confunde. Porque o shopping... Um determinado shopping no feriado, que horas que funciona? Às vezes o nosso funciona mais, outro funciona menos. Se tem uma loja específica. Então, assim, a gente começou a dar muita informação para a Ana, que é essa nossa inteligência artificial, dando dados e enviando muitas bases para dentro dela, de maneira com que as pessoas consigam se comunicar E resolver a sua resolver a vida questão. ali. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente tem hoje 97% de assertividade quando você faz alguma pergunta para ela. Fantástico, hein? Isso não nasceu da noite pro dia, claro que não. A gente foi, né, fomentando uma conquista e uma conquista, construção, né? E a grande maioria eram perguntas muito simples e que a gente conseguiu resolver. Óbvio que se não resolver ali, vai ter o atendimento humanizado. Que eu acho que também a gente não pode deixar de ter, Sim. né? Porque tem horas que o cliente também realmente quer falar com alguém. Sim. Quantas de nós aqui, de repente, já tentamos falar com uma companhia aérea e você Não, tá e cai. desesperado? Não, e cai. Então, você fala, assim, tem que ter esse atendimento humanizado e nós temos e não vamos deixar de ter, que eu acho que é super importante ter esse momento Mas ela já também. entra numa outra atividade. Exato. Para um outro tipo de trabalho. Exato. Então, esse é um dos produtos. O outro que é super bacana é o nosso aplicativo do shopping. Então, assim, o aplicativo, por que ele é legal? Primeiro que a gente consegue saber ali muita informação do consumidor, né? Então, a gente faz muita pesquisa com o consumidor ali, ou com relação à loja, ou alguma coisa que ele queira específico. Ou evento, ele já marca, vai ter um evento de game, a minha sessão é tal horário. Né? Ele agendou por ali e tá tudo bem. A festa julina agora, vai ter bingo, vai ter, enfim, um calendário imenso no final de semana. Ele vai agendar a ida dele ali. Então, ele vai ter mais conforto e não tem que enfrentar fila. Ele simplesmente chega na hora que já está marcada e que ele se programou para tal, né? E também é mais um canal nosso de relacionamento com o nosso cliente final. E tem o outro, que é o que a gente chama, que é o Hub do Lojista, que também é um aplicativo mais voltado para o nosso lojista. E aí, de novo, a gente tem que pensar, como shopping, a gente sempre tem 2 consumidores, né? Tem 2 clientes. Tem um cliente final, né? Que também é o cliente do nosso lojista. Mas a gente tem um cliente lojista, né? Obviamente, o shopping... Isso é muito importante, né? Então, não adianta a gente fazer sempre para um lado só. A gente tem que sempre pensar nos 2. Isso. E quando a gente fala do Hub do Lojista, é uma plataforma em que eles colocam ali as promoções que eles têm, né? E essa promoção depois é linkada com o nosso aplicativo que vai para o cliente, né? Então, algumas promoções exclusivas para o cliente que tem aplicativo. Aí já chega um push para o cliente, para ele saber. E o que o lojista tem com relação a isso, né? Tá bem, eu vou colocar lá as minhas promoções, legal e tal. Óbvio, vai gerar venda, né? Vai dar visibilidade da minha marca. Mas o que mais que eu tenho? E a gente dá muito mais do que isso. A gente passa a informação daquele consumidor, do que ele gosta, do que ele não gosta, quando é que ele vem ao shopping. Então, a gente consegue... o lojista consegue ter acesso a exatamente quem é o cliente dele. Não, a informação é tudo. O perfil do cliente dele. Você não vai tirar a ideia de um evento do nada. Você tá vendo. E ele faz umas coisas assim muito mais assertivas, sabe? Lógico. Com o objetivo final. A gente sempre não tem dados, não tem jeito. Exato. Com o objetivo final de quê? De venda. Né? Eu acho que isso que é o mais importante. De um shopping que tem um fluxo bacana, em que a gente tem um clima super familiar. Mas eu e vejo que estejam todos satisfeitos com o resultado final, que é a venda. Desafio no seu shopping, que vocês fazem isso muito bem, porque realmente você tem um público muito grande no teu entorno, você tem público de todo tipo de dinheiro ali, de consumo, de desejo por produto. Então, você tem que oferecer esse mix de uma maneira muito confortável e agradável para todos.
né? Então, eu acho isso um grande desafio que vocês cumprem muito bem. Ah, que bom, Uhum. que bom vocês terem. E eu até ia voltar um pouco, porque achei super interessante quando você falou do autoatendimento. É legal Aham. porque hoje a gente já encontra, a gente não tirou o físico, que a gente sabe que ele é fundamental, mas também tem a facilidade para a pessoa que está ali, às vezes até dentro da loja, passar o seu produto, pagar, Claro. já pagar, colocar na sacola e ir embora. Isso é uma tendência também. Por exemplo, hoje o nosso cliente pode pagar o estacionamento pelo aplicativo, para quem não tem, por exemplo, legal. né, um tag no carro. Aham. Não precisa mais ir até um atendimento físico, se ele não quiser. Então, ele está aqui, ele consumiu, ele já paga aqui mesmo. E aí, aproveita, óbvio, a gente acaba dando alguns benefícios para ele também ter essa utilização. Ah, eu não quero no celular, eu quero num totem. Tem o totem também. Então, assim, não, eu não quero nenhum nem o outro. Eu quero pagar, eu quero olhar para as pessoas, eu quero pagar com atendente físico. Tudo bem, eu também tenho. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que estar aberto para todo tipo de cliente, para atender da maneira que ele quer ser atendido. E entender o que está acontecendo. Eu sinto assim que não pode ter pânico, tem que buscar uma solução. E não E tem aí, só pode um ter caminho, né, isso. Cris? Então, agora que eu acho que esse que é o grande lance que a gente precisa aprender a aproveitar. São muitos os caminhos que foram abertos. E não tem um só que é o perfeito. Porque não tem isso. Não São tem. todos. E eu Nós acho que é um mesmo, caminho cada hora a sem gente tá volta, num assim, canal. né? E essa vontade do conhecimento, da busca pelo novo, é uma coisa que é no nosso DNA, né? Como empresa. E todo ano a gente vai voltar, assim, na NRF para entender o que também estão se falando lá fora. Algumas coisas não se aplicam no Brasil, tudo bem. Mas como a gente ter essa percepção do que a gente vê lá fora, que a gente consegue trazer aqui Pra você traduzir, pro nosso varejo, né? É. Então, eu acho que a gente também tem que ter um pouco essa percepção, tem que estar muito antenado. Não, e fora que aqui no Brasil também a gente tem as nossas diferenças, nas nossas regiões, né? Sim. Você mesmo. Tudo bem que a gente tá no estado de São Paulo, mas você é uma carioca, você deve sentir a diferença. Sabe que é uma coisa curiosa, falando de carioca? Quando eu vim pra cá, me falaram que os campineiros eram muito fechados, né? E aí eu falei, não, mas com a carioca aqui não vai ser nada. Não, e brincadeiras à parte, assim, foi uma coisa tão bacana que eu acho que, assim, quando a gente traz a nossa verdade. Aí eu falo assim que eu sou campineira mesmo. Aí eu falo no final, mesmo. A pessoa, pô, mesmo não dá, né? Mas eu falo, mesmo, eu não sei se eu vou conseguir falar. Mas o que eu acho legal é que quando a gente traz, assim, a nossa verdade, independente de onde a gente esteja, e a gente tá aberta a ouvir, que também é uma outra coisa super bacana, não tem como as coisas não darem certo, é muito você, sabe? né? E você conhecer, não adianta você... eu vou morar, um exemplo, vou morar em Campinas, mas tô com a cabeça, ou no Rio de Janeiro, tô com a cabeça... Ou toda vez que você pode sair daqui, você sai, né? Exato. Não, isso eu percebi em você também. Você é daqui. Uma curiosidade, até o ano passado, né? Eu vim pra cá, eu fui voltar pro Rio de Janeiro 10 meses depois. Você vê bastante. Literalmente. Não estamos tão longe. Era só pegar um avião, dá 50 minutos. Exato. Porque, assim, eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a um desafio, a viver num local, você tem que viver intensamente. E para você viver, você tem que conhecer, né? Então, eu queria entender, queria conhecer, queria conhecer os restaurantes, queria conhecer as pessoas, queria conhecer... Não, você se mistura. As pessoas. E as pessoas também passaram a me convidar, que é super bacana, me receberam super bem. Então, eu acho que tudo isso é legal a gente destacar, sabe? O quanto que as pessoas foram abertas a isso também. Existe uma troca, né, Mari? É uma troca, a gente não consegue nada e sozinho, também, né? A tua administração também, uma coisa que a gente precisa ressaltar. Quando você fala que você ouve mesmo. Você está aberta mesmo. Os projetos chegam e eles são avaliados e todos os que têm essa energia ali do momento, eles acontecem. Isso é um fato, né? Sim. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que, assim, você traz essa coisa da empatia que hoje a gente escuta muito falar, mas na sua essência que combina muito com o que a gente vê do DNA do shopping, né? Que é um shopping, de fato, empático, que tá ali sempre aberto para receber. Acho que não só depois da pandemia, mas desde sempre, né? A gente percebe essa abertura pro família, para tudo. Eu tive, de novo, vou falar, tive recentemente lá. É um clima gostoso, toca música. Então, eu acho que vocês ali estão muito prontos para experiência, que é algo que se fala muito hoje, né? Sempre tiveram pronto para experiência. E poucos fazem, né? Exato, Aqui experiência é a palavra, mas... A gente quer, assim, de novo, a gente quer mesmo que os nossos clientes se sintam muito em casa, assim, sabe? Aquele sentimento de que estou num lugar bacana, gostoso, divertido, mas que eu também não preciso sair da minha essência, assim, sabe? Não é um local que eu não me sinta à vontade. Eu acho que a palavra é um pouco essa. Então, todos esses produtos que a gente
criou no shopping, tudo que a gente pensa é muito nesse sentido. E o shopping tem tudo, né? Temos supermercado, Sim. moda, masculina, feminina, infantil. O objetivo, de fato, é que as pessoas vão Restaurante. resolver as suas vidas, né? Se encontra Em tudo. 100% dos sentidos, assim. São quantas lojas hoje? A gente tem hoje 189 lojas. É um excelente shopping, né? Um cinema super bacana, que é um destaque na cidade. Não sei se vocês sabem uma curiosidade, mas o nosso cinema, ele tem a maior tela da América Latina. Então, assim, Olha. e com preço também bacana, super acessível, sabe? Então, assim, o que a gente se propõe a fazer, a gente se propõe a fazer com muita qualidade. Eu acho que é isso que é legal de destacar. Os números arrasam, né? Ah, Falam por si só. A gente está numa crescente bem bacana. É natural de um shopping, a gente chama de um shopping bebê ainda, né? 10 anos e tal. Então, natural de um shopping, ainda mais comparado aí com os campeões aí da cidade, né? Então, que já tem aí mais de 20 anos, mas a gente está crescendo em venda, está crescendo em fluxo, com muitas inaugurações, muitas novidades. Então, eu acho que isso que é o mais bacana da gente ver os nossos lojistas também muito satisfeitos, né? Muito felizes. Alguns apostaram conosco desde a inauguração. Então, isso que é legal também, tá há 10 anos conosco. E o shopping tem esse olhar para eles, né? A gente tem um olhar, a gente tem um reconhecimento. Inclusive, ano passado foram os lojistas que fizeram 10 anos foram, inclusive, reconhecidos, né? E é isso, assim, eu acho que um dos nossos valores na Ancar é exatamente o relacionamento, mas o relacionamento a longo prazo. Não é um relacionamento em que visa um ganha-ganha, assim, no sentido de curto prazo. É um ganha-ganha de longo prazo. E Ancar é algo que quando você fala, a gente percebe que você realmente está falando de algo que você vive. Você consegue, essa diretriz que vem deles é aquilo que a gente vê aplicado aqui ao shopping, né? Exato. Assim, os nossos valores, eles ficam escritos em tudo quanto é lugar, assim, na empresa. Nós somos gente que gosta de gente, é um deles, assim. E é de fato, a gente pensa muito nas pessoas, tenta conciliar ao máximo a vida pessoal com a vida profissional. A gente entende os momentos que as pessoas estejam passando. O relacionamento no longo prazo. É construir para durar, assim, coisas que a gente queiram que durem mesmo. Então, você vê, a gente quer que hoje a pessoa entre conosco e fique lá. E o que a gente pode fazer junto com eles? É um desfile para uma loja específica? Vamos fazer junto. E a gente constrói isso junto. Então, assim, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu momento, né? E a gente está sempre muito aberto para qualquer tipo de relacionamento e qualquer ação que os nossos lojistas queiram fazer também. É por isso que o shopping tá desse jeito, ele cresce. Cresce. Não é? Os números impressionam, Mari, porque a gente tem gigantes no mercado, sim, mas na hora que a gente vai olhar os números eles estão desafiadores para todo mundo. Sim, sim. Né? Então, assim, cada um dentro do seu nicho e do seu objetivo, ele tá ali tentando entender esse novo momento de consumo, esse novo momento do consumidor. Mas eu acho que a escolha de vocês é muito assertiva. Quando vocês trazem a família para perto, sabe? Uma família grande, né? Não é uma família pequena, é uma família grande, porque cabe todo mundo. Exato. Né? E a última pesquisa que a gente fez, ali os nossos consumidores têm mais ou menos, a gente deu 3,4 pessoas na família, né? Enfim, é a média que deu e tal. E sabe o que é legal, assim? Não sei se vocês repararam, o crescimento no entorno do shopping, né? Sim. A gente está com 8 empreendimentos no entorno do shopping. Então, assim, o quanto que o shopping mobiliza o entorno também. Movimentou bastante, né? Movimenta tudo. Quando ele chega, ele mexe. Então, a gente tá valoriza falando... o ambiente. Aquele bairro, ele já ganha outras melhorias. Tudo acontece ali, exato. né? A gente tá falando de mais ou menos 20 mil novas pessoas ali, mas no entorno, assim... Que vão morar ali. Num raio ali, que vão a pé pro shopping. Olha que incrível, é bastante, shopping gente. Vai ser o quintal. Esse é o nosso objetivo. E exatamente. O shopping em si, né, falando agora até de negócio, também tem um potencial de movimentar a economia gigantesco, né? Sim. A quantidade de empregos, você tem esses números também? A gente, o ano passado, posso dizer os números que a gente tem quando a gente fez os empregos temporários, né? Que a gente já começa ali meio que no Dia das Crianças. Sei. Depois já aproveita Black Friday e vai para pro Natal. A gente gerou mais ou menos 3 mil novas vagas. Olha isso. Então, novas. assim, que aí algumas ficam, outras não, enfim. Mas a gente tem um número muito bacana de
de geração, assim, Bom, de emprego, só né? com os lojistas que vocês têm ali. Você vê, só de lojas a gente tem 189, mais ali as operações que a gente chama de mall, mais as lojas... Supermercado ali dentro. Exato. Nossa, Quando a mais gente fala de um estrutura. restaurante específico que inaugurou há pouco tempo, foram 70 vagas para um restaurante. Exato. Então, Esse restaurante é Outback. Tava lá. foi. Ai, gente, a gente é muito fã também. Um beijo pro Gilson, pra todos do Outback. Exato, Porque, exato. olha, Eles estão super grande felizes. time que eles sabem construir. É impressionante. Tá indo super bem, estão muito felizes, com fila direto, como tem que ser mesmo, Como tem que Outback ser. tem que Aliás, ser. o shopping, aquele dia, o shopping todo estava bombando. A gente foi, nossa, o estacionamento, caramba, tava Eu muito brinco porque lotado. o Outback ele ia inaugurar depois do Dia das Mães, né? Enfim, já era a data que estava prevista. E aí, por coincidência, era depois do meu aniversário. Eu falava, não, gente, desculpa, eu não concordo. Vamos antecipar essa obra porque eu mereço esse presente de aniversário. E não é que depois, no final das contas, o calendário antecipou em uma semana. Olha lá. E a gente inaugurou antes, né? E aí o pessoal do Outback falava assim, Mari, putz, você... Hein? Eu falava, eu mereci esse presente. É isso aí, vocês me vão desculpem. querer poder trabalhando. Eu quero e foi parabéns bem, ao Outback. Exatamente, foi bem bacana. Assim, a gente tem inaugurado na semana anterior, o Dia das Mães. A gente inaugurou numa segunda-feira, assim, foi incrível. Bombou mesmo, assim, de resultado, de venda, e tá super bem. Eles estão bem felizes. Você Nós vê, também. né? Super, cada vez E era mais muito pedido, especial, sabe, né? Cris? Assim, era o restaurante mais pedido pelos nossos clientes. Olha Então, só. assim, não é uma coisa assim que a gente traga do dia pra noite, né? Claro. É uma negociação que é um namoro mesmo, que foi construído, que já estava tudo certo desde o ano passado, mas a gente tem que segurar um pouco até essa ansiedade, mesmo já sabendo que ela vai acontecer, que só ia acontecer em maio desse ano, imagina? A gente ter essa informação, segurou até onde deu, depois a gente conseguiu colocar o tapume e começar a fazer os spoilers, obviamente, né? Do que entraria ali e tal, até a obra de fato. Então, assim, acompanhar todo esse movimento. Não, mas e o shopping tá cada vez mais especial. Foi muito bacana. É impressionante. E, aliás, a gente falou muito de gente, né? Quando a gente fala de gente, acho que também não tem como não falar de sustentabilidade. Acho que é um tema que também está presente na vida do shopping, né? Muito presente. Não só do shopping, como da Ancar, né? A gente tem nosso departamento de ESG também, mas antes mesmo de ser criado, né? Essa sigla e tal, a gente já é uma empresa muito voltada para ação social. E a gente tem um calendário o ano todo. E aí, falando do Shopping Parque das Bandeiras específico, em que a gente faz ações de doação de sangue, de coleta de sangue, de vacinação, de recolha de alimentos, de agasalho, aí para vítimas de chuva, de frio. É muito participativo, né? A gente faz muitas ações com a GM, e aí o Março Lilás, enfim. A gente tem calendários ao longo do ano todo e fora com as escolas no entorno. Então, assim, todo mês a gente tem uma escola pública que visita o shopping, né? Em que a gente também construiu uma horta, que é bem legal. Não sei se vocês sabiam, mas assim, a gente tem uma horta dentro do shopping. Era um local, assim, que não era nada. E a gente, hoje, tem ali várias mudas em que a gente consegue fazer aquela colheita e doa para os funcionários, né? É sensacional. Então, isso. de fruta, de verduras, de folhas, né? E nesse dia específico em que a gente traz as crianças, elas normalmente têm uma aula ali nessa horta, que é um ambiente super gostoso, que a gente criou. Depois que eles têm essa aula com os professores, eles normalmente ou fazem o plantio ou a colheita, depende um pouco do qual é o momento ali. Tem esse contato com a natureza, que também é legal. Depois a gente costuma fazer parceria com os nossos lojistas, eles vão brincar. Alguns, pela primeira vez, vão até cinema. Então, assim, a gente consegue proporcionar algumas coisas também bem legais. Depois a gente tem o momento do lanche. Então, assim, a gente consegue tocar também na vida dessas crianças que, às vezes, também não tem tanta oportunidade. Você vê como é possível fazer tudo isso num lugar reconhecidamente marcado por ser um lugar de venda, né? Consumo. Sim. E você consegue fazer não é só mais tudo consumo isso por funcionar. Consumo. Não é mais. Não é. E, assim... Parece que quanto mais você faz, você incrementa nesse aspecto... Isso. Fica melhor ainda. Porque a gente quer realmente que eles se sintam muito parte, que eles tenham esse vínculo, é um vínculo afetivo, né? Ou talvez eu ter a primeira vez que eu fui ao cinema na vida, que foi me proporcionado, ou é um local em que eu tive o cuidado por eu ter alguma deficiência e eu tenho a sessão exclusiva lá, azul, para mim, ou porque eu tenho um abafador porque o ruído me incomoda, ou porque eu tenho uma vaga exclusiva para o autista. Então, assim, todo esse detalhe que a gente pensa... Todo mundo faz sentido ali dentro, né? Todo mundo é importante. Exatamente. E aquilo que está faltando, a hora que é conhecida essa informação... É isso. É providenciado. Exato.
Não, eu acho fantástico. Eu também. E aí, falando nisso, que eu acho que nosso tempo já tá quase indo no fim, mas a Olha gente queria muito saber se tem alguns spoilers, algo que você possa contar, ou desse O calendário. Natal já começa quando? A pensar, já tá pronto? O Natal já tá pronto. Ah lá. O tema eu não posso contar, vocês me perdoem. Claro. Porque vai que tem alguém ouvindo aí da concorrência, depois Pois é. mude alguma coisa. Mas você vê, Mas- olha o tempo que se pensa, né? Não, o Natal já tá pronto, o calendário pro Dia das Crianças já tá pronto. Na verdade, assim, o calendário de marketing, a gente meio que já define ele no ano anterior, né? Óbvio que não é nada engessado. No mundo do shopping, nada é engessado. Surgem muitas coisas durante, né, no Muitas caminho, coisas, né? muitas coisas. Às vezes, também nós somos procurados, né? Não necessariamente nós também que vamos atrás dos Sim. eventos e tal. Nós também somos procurados, então surgem muitas coisas. O que eu posso dizer é o seguinte. A gente tá com uma programação super bacana agora de férias, né? Esse final de semana vem a Festa Julina. Vai ter um show incrível também da banda Arrastapé no final do dia. Além da programação sábado e domingo bem intensa. Depois a gente tá com o parque. Depois a gente tá com o kart, que a gente tá inaugurando agora também. Uau! Era uma coisa também que o pessoal pedia, Nossa, sabe? é. Então a gente vai voltar a ter um kart dentro do shopping. Até um gancho legal da gente falar de ação social, a gente tem mensalmente também, a gente abraçou um projeto do Kart Terapia, que é um projeto também social, em que a gente leva escolas e a gente não é tão aberto ao público de uma maneira geral, a gente também faz sessões abertas ao público, mas é tudo muito organizado, em que são momentos em que algumas pessoas com algum tipo de deficiência, independente dela que seja, às vezes é um Down, às vezes alguma deficiência física, enfim, não importa. Eles têm aquele momento de andar de kart Vão na experimentar garupa. essa aventura. E foi percebido que esse momento... Por que ele é chamado de kart terapia? Porque realmente é uma terapia para essas pessoas, assim. Às vezes é um sonho que ela tem de andar numa certa velocidade, que nem é tanta velocidade assim, mas para ela é muito. E o mais importante é a gente ver a carinha... Da maioria são até crianças, né? Crianças e Experimentar jovens. coisas que não tá no dia a dia Exato, delas, exato. né? E aí, então, a gente tem aí o kart por vir. E aí tem o Dia das Crianças que vai ser incrível. Não posso contar ainda. A gente também tá no momento agora de várias liquidações no shopping, né? Com algumas promoções. Depois vem aí Black Friday e o Natal, que vai ser... O ano passado já foi incrível. Esse ano vai ser mais ainda. Também tem o aniversário do shopping, em novembro. Que é um pouco dia antes. 9. É dia 9, exato. Que também tem programação. Sempre tem. Não, ele Sempre não tem. para, é impressionante. A gente tem um calendário todo prontinho. Não, entrou no shopping, E pode aberto, dar aí a página do shopping. Exato. É impressionante. É Parque Shopping das Bandeiras. Shopping Parque das Bandeiras. .com.br. Exato. É impressionante, mas tem tudo ali dentro mesmo. Instagram também, né? Instagram. No Instagram tem tudo ali. A gente também, como a gente é muito voltado também para pet, a gente também tem algumas ações voltadas para... Por exemplo, a gente vai ter até agora o Arraiá do Pet. Um dos programas vai ser isso. Então, você vai levar seu pet fantasiado, não sabe? Tem todo o horário. Eu acho legal vocês consultarem. Porque tem uma agenda, assim, pra família toda, né? Exato. E aí... Não, é muito criativo também, né? Não para. A Não cabecinha para. ali, ó, não para. É Muito isso. legal, Mari. Isso é muito de você, né, Mari? Que também não para. Não para, mas é isso. E um time fantástico Não, também, o que eu time, conheci. o time é incrível. Isso eu acho muito bacana da sua parte. Que mulher que integra esse time. Sim. Já vi É, você o meu trabalhando, já time tivemos é- em eventos profissionais. E o seu time é nota 10, mas você... Todos eles são muito integrados Meu mesmo. time é único, Cris. É. Assim, cada Você é uma- pedacinho dele ali Você tem fala muita importância, e faz. sabe? Tem muita importância mesmo, cada um no seu papel. Claro. E com muita autonomia, que eu acho que isso é importante também, a gente dá autonomia pro time, né? Você vê uma liderança muito... Tem um olhar muito apurado para as coisas, para tudo que está acontecendo, mas essa autonomia é fantástica e eles devolvem, né? E esse é mesmo ser dono, sabe? A gente é dono daquele negócio, né? Cada um, alguns do seu pedacinho, e saber da importância, né? Por exemplo, a ação social, a gente tem um dono da ação social. E ele tem uma importância enorme. Assim como eu tenho num outro papel, assim como gerente de marketing no outro, comercial. Então, cada um sabendo da sua importância e a gente sabendo valorizar também, que eu acho que isso é muito importante também, né? Com certeza. E eu acho que esse é o segredo do sucesso. E você é uma mulher de sucesso, assim, que eu tenho a maior honra de ter perto, de ser minha amiga, de poder estar aqui com a gente, né, Rá? Com certeza. Acho que a gente teve um excelente episódio de podcast aqui, porque você rende muito, tudo muito gostoso conversar com a Mari. Tem que Olha, eu acho que eu ficaria aqui horas e horas, porque eu falo muito, falo rápido. Não, mas é uma delícia, porque você vê
vê, a gente entrou com essa sua presença aqui, a gente entra num bastidor de shopping. E é um shopping, você mesmo disse no começo, que atende 700 mil pessoas no seu entorno, tá com quase 200 lojas, restaurante, cinema. Meu, é um fluxo ali de pessoas, sei lá quantas pessoas entram por mês. 700 mil pessoas, mais ou menos, por mês. Imagina. Não, Olha a responsabilidade. E a gente aqui da nossa parte, né, Mari? Porque a gente sempre gostou, né, Cris, na Z, de falar para além da moda, do look do dia. A gente sempre gosta de mostrar os bastidores, de falar de gente, de falar de meio ambiente, de ter, de fato, noção do tamanho que é esse mercado, essa cadeia. Então, acho que trazer você aqui, que é uma mulher, uma liderança feminina, né? Mostrando a potência desse mercado com tanta propriedade, é de fato uma honra. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Foi ótimo. Ficaria aqui ainda por muito tempo conversando. Bora! É que você tem a agenda cheia. O que foi que você me falou no começo? Mas, assim, de verdade, muito feliz mesmo de poder compartilhar um pouquinho do nosso negócio shopping, né? O que tá por trás do shopping. É isso aí, Mari. E à disposição do que vocês precisarem. E convido a todos que não conheçam ainda, né? O Shopping Parque das Bandeiras, que deem um pulo lá. E podem me chamar, que eu faço questão de recebê-los também. E faz mesmo. Ela faz. Ela vai. A gente tomou até junto, hein, Cris? Ela E vai. é isso, gente. Super obrigada. Mari, obrigada, viu? Então, olha, eu agradeço demais a tua presença aqui. Raíssa vai fazer aí os fechamentos, mas eu quero deixar público que, pra mim, é um orgulho ver tudo que você tem feito ali, você e o teu time, e o olhar que a empresa tem para Campinas. Porque isso não deixa de contribuir para o nosso crescimento, desenvolvimento, sabe? E a gente tem muita coisa para trocar e para estar junto assim. É um desejo nosso. A carioca mais campineira que a gente conhece. Obrigada, Mari. Pessoal, então ficamos aqui com o nosso 11º episódio do Pode Z Magazine, com essa fera. E se você chegou até aqui é porque você gostou, não deixe de dar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima!